Doutora Ana Luísa Pretel é pós-graduada em Processo Civil pela PUC de São Paulo e Métodos Alternativos de Soluções de Conflitos Humanos na Escola Paulista da Magistratura. É advogada, conciliadora, mediatora e arbitralista. Precursora da mediação condominial no Brasil. A pioneira, a rainha. Criadora dos Mulheres Condominiais, um olhar feminino para os condomínios. Delegada em São Paulo pelo FIMEP, Fórum Internacional de Mediadores Profissionais. Dr. Carlos Eduardo Chiappetta é advogado, mediador condominial e familiar, palestrante e escritor, pós-graduado em regularização de imóveis e inventários, pós-graduando em práticas extrajudiciais, tem MBA em mediação e conflitos e gestão de conflitos, é membro da Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas da OAB Santa Maria, Rio Grande do Sul, e é membro da SEX. O painel é de vocês. Todo mundo já almoçou, já está na hora da gente falar de paz, né? De falar o que vocês podem fazer para ter paz nos condomínios. Não é verdade? Estou aqui hoje dividindo o painel com o colega do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos, e, para mim, uma pessoa especial. Acredita também na mediação condominial. Muitos não acreditam que é possível a mediação condominial. Eu falei para ele, agora a maioria são mulheres que são mediadoras, principalmente na área de condomínio. Eu falei para ele, olha, agora tendo um jovem rapaz, né, agora é capaz de acreditar, porque eu, meninas, fui chamada até de Madre de Teresa de Calcutá. Né? Então, assim, desvalorizando aquilo que estava sendo proposto. Hoje em dia já não tanto, né? Porque eu falo sempre que o que não é pelo amor é pela dor. Então, hoje, principalmente da cidade onde eu venho, que é São Paulo, os condomínios não conseguem mais suportar o número de conflitos que existem dentro deles. E os advogados, hoje, se eles chegarem e não derem a opção da mediação, eles já, alguém vai fazer isso por eles. Por quê? Porque custa muito caro para o condomínio, não o processo judicial em si, mas enquanto aquele conflito está dentro do condomínio latente. Então, esse conflito que é importante da gente mitigar, para poder não escalar. E agora é o Carlos quem vai falar. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui ao lado da pioneira na mediação condominial, a doutora Pretel. Agradeço a Carol Rossetti pelo convite, pela oportunidade que eu, essa semana, conheci pessoalmente a doutora, porque eu acredito que a paz do condomínio ela vem com uma boa estratégia também. Porque eu ouço falar muito que é perda de tempo, que é bobagem, que é abraçar a árvore, que é fazer a tal da terapia. Mas será que a gente precisa levar para o judiciário o que fazer com o cocô do cachorro do vizinho? Como aconteceu num lugar que eu falei até em Blumenau ali, numa situação que eu estava, que a juíza pegou e disse, eu não acredito que eu estou aqui para decidir o que fazer com o dejeto do cachorro. Eu me nego a permanecer na sala de audiências. Porque eu estou aqui com uma liminar que, dependendo de um cardiopata, que dependendo da decisão que eu der, ele vai sobreviver ou vai morrer. E se retirou da sala. E quando voltou, eles chegaram num consenso. Ou como essa semana que eu recebi um WhatsApp que um condômino adentrou no mercado do condomínio ali com o cachorro no colo, tiraram foto, foi parar no grupo do condomínio, começou a discussão, a briga escalou, chamou o advogado e foi para o judiciário. Será que esse tipo de coisa também tem que parar no judiciário? Eu vejo a mediação também como uma estratégia para a advocacia, que depois a gente vai passar ali nos slides. E antes de eu passar aqui a palavra para a doutora Pretel, aqui a gente está vendo um monte de manchetes. Mas a mediação não é só para conflitos e briga entre vizinhos. Vai desde a implantação do condomínio até a implosão, porque sempre vai ter conflitos. Então, doutora Pretel, agora eu passo a palavra para a senhora. E aí a gente vê, começando pelo fim, né, que os advogados tiveram muita resistência à questão da mediação. E eu falo para vocês que eles também têm razão. E eu posso falar porque eu sou advogada, né? Então, a gente, quando exerce, também sabe aonde está
o nó, vamos chamar assim. Por quê? Como é que eu vou cobrar isso do meu cliente? Qual o meu papel nisso? Então eu vou cobrar menos? Porque chegou numa determinada época em que os processos ficaram tão longos que as pessoas cobram mensal, partido, né? Antes disso não existia o tal do partido, né? Mas aí passou a existir. Então, recebe mensal, é uma boa para o escritório. Agora, mas se eu for fazer a mediação, eu vou cobrar menos. Não, não vai. Você vai vender eficácia. Olha, nós temos 2 caminhos para ir. Esse e esse. Qualquer um dos 2 vai custar o mesmo X. Se eu resolver esse primeiro, eu estou te cobrando pela eficácia, que é pela mediação. Se eu resolver pelo outro, eu estou te cobrando pelo tempo que eu vou levar no seu processo. Então, é isso que tem que ser falado para o cliente. E para o cliente é bom escutar isso? É excelente escutar isso, porque ele vai ver que tem gente que está, e o advogado dele está interessado em resolver aquela questão. Lembrando sempre que eu sempre falo que mediação não é milagre. Nem todos os casos requerem a mediação. Então, a gente tem que ficar atento. E quem vai dizer se é um caso que é levado à mediação ou não? O próprio advogado. Vamos passar o slide aqui? Vamos lá. Vamos sentar aqui um pouquinho? Eu preciso sentar, gente, por motivos óbvios. Então, a gente vê ali que, dentro da legislação, tem artigos dentro do Código de Processo Civil, mais de 90 artigos. Tem a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que trata dos meios adequados dentro do Poder Judiciário. Nós temos a Lei da Mediação e a normatização do Instituto ela demonstra a sua importância. E eu queria saber se eu tenho alguém aqui que já participou de uma mediação, seja como advogado ou como mediando. E a experiência foi mais ou menos, foi boa. Em Cascavel, 98% diz que não gostou muito da mediação, né? Então é um desafio grande. Sim. É. Que é muito melhor que ficar anos no judiciário e depois ninguém sai satisfeito e fora o dinheiro que vai perdendo, porque o valor que tu vai investir com o advogado, como eu disse, é investimento, não é gasto, né? E aqui eu trago alguns, nós conversando com a doutora Pretel ali, de trazer alguns artigos. Por que fala do artigo do CPC ali? A mediação traz a questão do princípio da imparcialidade. Na lei da mediação fala na imparcialidade do mediador. O artigo 6º diz que o mediador fica impedido pelo prazo de 1 ano de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. E o mediador não pode atuar como árbitro nem testemunha nos processos judiciais em que ele tem atuado como mediador. Por que a gente traz isso? Porque como nós não temos a cultura ainda da mediação, de procurar a conversa, a doutora, temos que bater a porta do escritório de advocacia, da administradora e do síndico. E o que eu ouço? Eu já sou mediador, eu já faço mediação, mas está tudo errado, porque não é o Carlos, não é a doutora Pretel que não querem que os senhores e as senhoras participem de uma sessão de mediação. É que a lei veda pela questão da imparcialidade. Como teve em São Paulo um síndico que tentou fazer uma mediação e aquele condomínio ficou 4 anos de briga. Depois eles demoraram para poder voltar a participar das assembleias, por uma questão da melhor boa vontade que tinha aquele síndico, por mais ética que ele estava atuando. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, às vezes, o síndico está sendo ético, está sendo imparcial, mas eu, como morador, eu não vejo isso. E se eu tenho um ranço com relação a uma pessoa, pode ser o melhor profissional do mundo, mas eu estou vendo aquela pessoa como meu inimigo. Lembrando que mediação é técnica, viu, gente? Eu escutei uma vez um colega nosso falando, tudo se resolve com uma boa conversa. Boa conversa a gente tem, como diz o outro, no botequim. Né? Boa conversa é com os amigos.
A mediação ela tem técnicas que devem ser aplicadas. E cada um tem o seu papel. Eu, quando estou advogada, não estou mediadora. Eu mudo o papel. A gente, quando está dentro de casa, tem outro papel. Cada um tem uma função numa determinada hora. E é isso que é importante a gente ressaltar. Vocês veem que eu estou deixando ele falar mais, né? Ele não sabia que eu ia fazer isso. Mas vamos seguindo lá. Aqui a questão que a doutora trouxe antes ali, né? No Código de Ética e Disciplina da OAB fala que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça e eu não trabalho em mediação sem a presença do advogado. E depois a gente vai dizer por quê. E são deveres do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação sempre que possível. Porque, como a doutora Pretel disse, a mediação não é para tudo e também não é para todos. Porque, em muitos casos, a pessoa precisa de um processo judicial, do juiz ter que dizer, mas sabe que a gente tem que delegar tudo para aquele terceiro, depois a gente ficar insatisfeito ali. E a questão dos honorários, que também a doutora trouxe antes, que é vedada em qualquer hipótese a diminuição se ocorrer a solução do litígio por meio adequado de solução extrajudicial, no caso da mediação, porque não existe só a mediação no poder judiciário, nós temos no poder, ou melhor, nós temos também a mediação extrajudicial ou privada, que as pessoas podem escolher o mediador especializado naquela área ou a Câmara de Mediação, né? Lembrando, né, que hoje o mediador, eu tenho sido chamada pelos colegas, gente, pasmem, para tentar ser eleita presidente de mesa nas assembleias. Porque quando o mediador ele conhece o mecanismo, e ele entende o que é a Assembleia, e ele trabalha com os condomínios, é o ideal para colocar um regramento e fazer com que aquela Assembleia transcorra sem nenhum prejuízo ou uma briga maior. Se não for possível, ele está ali e, no momento certo, ele vai também saber interferir para que se amenize os ânimos, né? A gente fala muito que na mediação condominial, diferente das outras mediações, ela tem um fator que é decisivo para a briga, que é o fator da propriedade. Para nós, aqui no Brasil, a propriedade está arraigada. Ela tem, diferente dos ciganos, que é outra cultura, para eles não é assim. Apesar que eu fui num condomínio na zona norte da cidade de São Paulo, no qual era um condomínio só para ciganos. Só eles podem comprar ali, viver ali. E qual era a característica que eu achei ali, que eu achei magnífica? Vocês têm alguma ideia? As portas não se fecham. Eles não moram em tenda, a tradição deles, então as portas não se fecham. Todas as portas de todas as unidades são abertas, não tem porta. É muito legal. Diferente que para nós é tão arraigado. Então, na maioria das vezes, a pessoa fala assim, porque é meu, porque é meu, porque o meu dele, né, ele já me ouviu falar algumas vezes, é do terceiro andar, da janelinha da esquerda para a direita, é aquele meu dele. E relativamente. Não é integral, a propriedade não é absoluta, porque ela está inserida dentro de um maior, que é o próprio condomínio, que tem as partes comuns. Então, isso tudo é compreensível da gente entender que as pessoas não entendem. Por quê? Porque esta vida em condomínio, ela, num curto espaço de tempo, ela se expandiu numa velocidade que ninguém está conseguindo controlar. Então, nos anos 70, as grandes cidades que tinham arranha-céus que fala, né? Arranha-céus, elas eram São Paulo e Rio. Hoje, a gente olha aqui pela janela e tem a Torre Gêmeas, né? Então, assim, está lá no final, aqui em Balneário Camboriú, todas as cidades, todas as capitais hoje, nós temos prédios imensos. E as pessoas têm que aprender a morar nesses condomínios. Elas não foram treinadas para isso. Uma vez um colega falou assim para mim,
O Rubens conhece o colega, mas eu vou declinar o nome, tá, Rubens? Ele falou assim, não foi você. Olha, gente, o Rubens é um dos colegas dos 5 que eu paro para escutar falar, tá? Rubens Carmo Elias, assisto a palestra dele. E ele não me paga para isso, não, viu? O Luiz também está no 5. É verdade, o Luiz também está no 5. Vai dar conflito. Mas o que ele falou para mim foi o seguinte: Pretel condomínio tem desde a época de Roma. Tá bom, tinha síndico, tinha conselho fiscal, tinha conselho consultivo, tinha condômino, tinha... E uma coisa que eu acho que é importantíssimo, antes da gente seguir aqui com o Carlos, da gente falar, a primeira fala que tinha que ser mudada dentro dos condomínios é: eu pago condomínio. Não, você não paga condomínio. Na realidade, é um rateio de despesas. Se as pessoas escutarem que elas estão rateando uma despesa e não pagando um condomínio, porque a hora que ela fala eu pago o condomínio, ela está pagando o serviço. E ela acha que, por isso, ela está escutando isso e ela está exercendo isso. Eu estou pagando aqui. Não. O que você está? Você está contribuindo para um rateio de despesas. Pronto. E a doutora também comentou sobre a questão dos condomínios de ciganos. E a gente vê crescendo, como nos Estados Unidos, condomínios nichados, que seria para diminuir a questão dos conflitos. Mas eu vejo algo como assim: eu não quero, eu não sei, eu não vou conviver com o diferente. Então, é algo que eu trago como uma reflexão para a gente. Até que ponto isso é para diminuir o conflito ou é para não saber conviver com as diferenças, né? E agora aqui falando um pouquinho para os advogados, porque diferente do que alguns colegas falam, que os protagonistas são os mediandos, eu prefiro a fala que o diálogo é de todos, porque vai passar a mediação para o momento da negociação e a gente não tem a cultura ainda no país. Como é que eu, que não sei nada do que é uma mediação, não sei nem como importar ali a decisão que eu for tomar, qual é a consequência jurídica dessa? Por isso que é importante a presença dos advogados, porque nada substitui a expertise jurídica dos senhores e das senhoras ali, que são conhecedores da lei. E a mediação jamais vai eliminar a advocacia, porque ela é um trabalho conjunto. Como eu falei antes, procure também conhecer a mediação extrajudicial. E a mediação ela deve ser vista como uma das ferramentas, como recursos do escritório, como mais uma das estratégias, porque não é a questão de fazer terapia, de abraçar a árvore e falar também muito daquela cultura da paz e do amor. Porque sim, a gente fala em paz, mas a paz vem também com a boa estratégia, como eu falei no início. Eu continuo. Daí, o que seria, então, a mediação? Ali, as partes e os no caso, medianos, que a gente chama também, são responsáveis pelo que for decidido. Não é delegado a um terceiro, não é o juiz quem vai decidir. E, claro, sempre junto com o advogado. E o terceiro imparcial, ele auxilia nessa comunicação, porque a gente trabalha muito na retomada da comunicação, no diálogo, porque, como já dizia o Chacrinha lá atrás, quem não se comunica se trumbica, que trumbica vem do verbo, né, tropeçar ali. E as relações possuem mais de um vínculo, e as partes que decidem sempre assistidas pelos advogados. Lembrando, gente, que isso é estatístico, tá? Quando as pessoas resolvem seus próprios problemas e chegam a um denominador comum, elas cumprem. Quantas vezes, num processo judicial, alguém ganha e alguém perde? É difícil alguém sair feliz, né, quando perde. E aí ele não cumpre, tem que executar para ele cumprir. Lembrando que a mediação tem um fator também que é primordial, a boa-fé. Então, por isso que eu falo que não é milagre. Se a pessoa não tiver boa-fé, ela não vai participar da mediação. Agora, se a pessoa tem boa-fé e quer resolver, todos os envolvidos querem resolver a questão, é o melhor instrumento que existe. Eu não tenho a menor dúvida disso, afirmo isso. E por que o advogado, no primeiro momento, além da questão dos honorários, ficou uma coisa mal resolvida? Porque lá atrás, antes de ser normatizada a questão da mediação, através da resolução 125/10, já existia mediação.
que eram feitos por psicólogos, familiar. E aí, a maioria das empresas brasileiras, elas são empresas familiares. Então, as psicólogas começavam a resolver as questões, principalmente na época de sucessão, né? E aí elas acabavam também resolvendo a questão empresarial. Então, quando eu fiz a minha pós-graduação, as psicólogas que lá davam aula, elas falavam, não precisa de advogado. Mas depois foi normatizado através da Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça. E aí precisou e é necessário mesmo advogado. E nós temos também a lei da mediação que veio em 2015. Isto é, já tem quase 10 anos. Mas é difícil a roda virar? É difícil a roda virar. É um tempo muito curto para fazer com que as coisas caminhem da forma que a gente gostaria. Lembrando sempre, eu falo isso com muita tranquilidade para todos os clientes que ali sentam na minha mesa. Não se esqueça que o juiz não conhece ninguém. Ele não conhece ninguém. Quando muito ele conhece, ele vai ver o nome, CPF, para ele não é nada, não é ninguém. E se você tiver com pessoas habilitadas e, através do diálogo, conseguir resolver, muito melhor. Com certeza. E a gente tem um pessoal que sabe muito bem que trabalha no poder com processo judicial que muitas vezes a sentença parece que não entende, que não compreende nada da advocacia condominial. Então, que tal a gente partir por esse outro caminho, né, por essa estratégia aí? Porque, como a doutora falou antes, o percentual, mais ou menos, de descumprimento de um acordo, de um consenso feito através de uma mediação é de menos de 1%, e no judiciário pode chegar até 10%. Então, a finalidade qual é? Restabelecer essa comunicação entre as pessoas que se encontram no impasse, facilitando a que cheguem num consenso, no entendimento ou no chamado acordo. E os advogados vão poder construir, juntamente com os seus clientes ali, as cláusulas daquele acordo, como ficar melhor. Não é algo imposto, porque a sentença ela é algo que é imposto pelo juiz. E ali é a vontade das partes, né, dos medianos, que vai prevalecer. Alguma coisa, doutora? Não, eu vamos lá, então. Vamos lá. Gente, o que a gente quer que vocês entendam, né, que vocês absorvam, é o papel de cada um. Às vezes as pessoas falam assim para mim, o síndico pode ser mediador? O que vocês acham? O síndico pode ser mediador? Não ou sim? Quem acha que não, levanta a mão. Nós vamos ter um slide. Quem acha que sim, levanta a mão. Então, ele pode, até o limite da função dele. Eu digo assim, olha, ele não pode ser mediador, ele tem que ser um boxeador, né? O cliente, o condômino chega, ele dá uma muqueta. Não quero ouvir falar. Não é assim, gente. Ele tem que ter as técnicas e, de alguma forma, aplicá-las, e o condômino nem percebe. Eu falo isso, serve para tudo, para marido, para mulher, para filho, para sogra. Técnica de mediação, a gente aplica na família inteira. Olha, é uma beleza, você não precisa fazer estágio fora. Você vai aplicando as técnicas da mediação, as relações vão melhorando. Para o síndico, a mesma coisa, só que até a hora em que realmente é necessário o quê? Um termo de acordo. E aí o que é necessário? Um profissional gabaritado, acompanhado de advogados. Né? A gente quer frisar bastante isso, porque é o que ele falou, ninguém aqui veio falar para vocês abraçar a árvore. Nós viemos para dizer a utilidade e a finalidade da própria mediação condominial. Deixar de ser criança e adolescente para ser adulto e poder sentar à mesa e poder resolver aquela questão, né? Porque fico muito centrado na posição e não nas questões que são comuns, nas necessidades, que a necessidade é comum a todo mundo, que todo mundo tem necessidade de se alimentar, de tomar água, que são as questões comuns. Daí depois se parte para a questão, para os pontos que não convergem. Diga. Pode perguntar. De forma prática, assim, essa mediação, ela tem que ser judicial, ela tem que ser através de uma câmara de mediação, eu posso contratar um
Então, quem vai dizer isso é o seu advogado. E para ele dizer isso para você, ele tem que saber o que é a mediação, quais são as melhores câmaras, quais são as que têm os mediadores e conciliadores especializados, e qual tem mediação que é interessante levar para o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, que tem dentro dos fóruns. Né? Para quem não sabe, nem todo mundo sabe. E aí, o mediador que lá está é do Estado, você não escolhe, é como juiz. Diferente da mediação numa câmara privada, que você pode escolher quem você quer, né, junto com a outra parte, junto com a orientação do advogado, e ali ser realizada uma mediação. Então, é isso tudo que tem que ser ponderado. Cada caso é um caso. É por isso que a roda é difícil de girar, mas é constante. Ela está girando devagarzinho, mas constante, graças a Deus. Eu tenho falado disso faz só 15 anos. Só. Né? Então, assim, é complicado? É. Né? Eu não falei aqui que me chamavam de Madre Teresa de Calcutá? Mas, assim, hoje não. Hoje as pessoas entenderam a necessidade da mediação. Carlos? Mas no extra, explicado? No extra tem a possibilidade de escolher a Câmara ou o mediador especializado naquela área, que é diferente do judiciário, porque às vezes não tem, por exemplo, não tem uma área especializada na mediação condominial. Pode ter empresarial, familiar, mas não na questão relativa ao condomínio. Aqui a gente vê alguns campos de aplicação da mediação, né, que é para, né, tendo conflito, acredito que caiba a mediação. E qual que é a importância, então, da mediação condominial? Porque todo conflito ele reflete dentro do condomínio e da coletividade, porque a nossa sociedade também é um reflexo do que acontece lá dentro, porque o meu piso é o teto do outro, né? Pode ser. Então, compreender o motivo que levou o outro a agir daquela determinada forma, como eu estava falando no início do mês, em Porto Alegre, num evento condominial que estava o doutor Ramon ali com uma advogada. Ela disse que tem uma vizinha que passa batendo a porta dia e noite e não deixa o vizinho estudar para o concurso. E falam com ela, ela diz que vai parar e não para. E eu perguntei a essa senhora que ela tem família, tem amigos, não, ela é uma pessoa sozinha, sem ninguém. O que está por trás daquela batida de porta? Ela quer chamar atenção, ela quer dizer eu existo, ela tem a questão do pertencimento. É um pedido, vamos dizer assim, de socorro. Sei lá, e como que vai ser tratado, vai ser gerido aquele conflito ali. Ou a questão de um tapete que aconteceu lá no Nordeste, no Carnaval desse ano, que a vizinha pegou o tapete da casa dela, colocou no hall do condomínio, o vizinho foi lá e devolveu, e ficaram brigando assim até que ele foi e agrediu a condômina. Eu fui estudar aquele caso e descobri que há 5 anos, no ano de 2020, ali, essa vizinha recebeu algumas visitas e tinham crianças, fizeram barulho, ele não gostou, foi lá e ameaçou. Então é algo que não foi tratado, que não foi gerenciado lá atrás e que repercutiu aí nesse problema, né, de 5 anos depois. Então, sair da individualidade, da posição, como eu disse, para a questão da coletividade, para as necessidades, que é algo que é comum a todos. E escutar para dizer... E escutar não quer dizer concordar, mas compreender, porque muitas vezes a gente só escuta, quer dizer, só ouve e não escuta. É só para responder, para contra-atacar ali. E isso é fundamental, porque o diálogo ele permite acolher todas aquelas posições, como antes no painel que nos antecedeu falaram sobre isso. Doutora Pretel, alguma... Para vocês verem, né? Nós estamos aqui hoje, todos os colegas, de norte a sul do país. Aliás, eu estou muito contente, porque são colegas que eu tenho um apreço muito grande. E aí, os conflitos, eles às vezes se repetem, né? O brasileiro é muito criativo, mas às vezes os conflitos se repetem. Então, os que estão aqui na labuta diária, pode dizer que já viram casos assim, de, por exemplo, aquele indivíduo que vai dar a festa do filhinho maravilhoso. Todo mundo tem direito de ir para a festa do filho, né? E aí ele coloca no orçamento da festa a multa do condomínio. Ele põe no orçamento dele a multa do condomínio.
Se alguém já viu alguma coisa parecida, né? De norte a sul do país, o que você faz com uma pessoa dessa? Como é que você resolve a questão? Então, eu falo que a mediação ela é uma medida socioeducativa. Por quê? Se a gente colocar a mediação na convenção e disser, ele pode não fazer o acordo, mas ele tem que comparecer naquela mediação. E, naquele momento, ele vai participar, pode não ter acordo nenhum, mas, se ele não for, ele recebe uma multa que fica constando 10 vezes maior. Aí começa a ficar cara a brincadeira de colocar o orçamento da multa dentro a multa dentro do orçamento da festa. Então, é uma medida socioeducativa? É. Do mesmo jeito que a minha geração aprendeu a jogar papel na rua. Eu não, porque a minha mãe era feroz. Se jogasse o papel na rua, ela me matava, né? Põe na bolsa e leva em casa. Mas a maioria jogava. Hoje, se você jogar um papel na rua, uma criança vai falar assim, não pode jogar porque tem a sustentabilidade. É isso que a gente tem que fazer. Porque ninguém mais vai mudar a forma de viver, pelo menos por hora. Essas crianças vão viver, e algumas delas já nasceram em condomínio. Então, elas têm que aprender a viver de forma pacífica. Certo? Então, isso, certíssimo, doutora. Então, incluir na questão da Convenção do Regimento Interno uma cláusula dizendo que, em caso de qualquer tipo de conflito, primeiro se bata a porta da mediação para depois buscar, por exemplo, arbitragem ou poder judiciário. E também convidar mediadores para que participem da Assembleia para explicar esse instituto, como funciona, quais os campos de aplicação, não só do condomínio, como outros que nós vimos antes. E aqui a gente tem os tipos de conflitos ali, conflitos de origem, questão de construção... 7, dá tempo. Construção estrutural, garantia legal, documental, conceitual, registro no registro de imóveis, elaboração da convenção e do regimento interno. Temos os conflitos de gestão, que passa pela prestação de contas, a transparência, a implantação, a assembleia, a fachada e a administração, e conflitos de vizinhança, que entra ali a questão do barulho, como, por exemplo, em 2023, nós estávamos conversando com a doutora Pretel, ali, montando a nossa explanação aqui. Em 2023, em São Paulo, num condomínio de classe A, o vizinho, cansado do barulho do salto da vizinha, foi lá, pegou a arma e matou toda uma família, só poupou a criança, e depois ele cometeu suicídio. Então, esse crime, você lembra dele? Você lembra dele? Foi em 2013, em Santana de Parnaíba. Lembra desse crime? Que ele subiu, classe A. Ele subiu, matou o casal, desceu e se matou. O casal dentista e ele engenheiro, por causa de barulho de vizinho. Né? Então, em 2013. Sempre me perguntam qual é o maior problema dentro do condomínio. Barulho. Eu falo que o barulho é o Ayrton Senna dos condomínios. Ele ganha de todo mundo. Por quê? Um barulho que me incomoda não incomoda ele. Cada prédio ele tem seu próprio eco por causa dos materiais, da localização geográfica. Então, ele tem um som próprio, ele tem um eco próprio, e isso faz toda uma diferença. E aqueles que têm uma maior sensibilidade sentem mais naturalmente. Né? Mas vocês veem aqui que não é só para a briga do vizinho. Quantas questões, e aí eu falo, o meu trabalho todo se originou porque eu estava síndica e fui fazer a pós-graduação na mesma época em métodos alternativos, e eu tinha N questões naquele condomínio que não dava para ficar distribuindo ação judicial. E uma delas com a construtora. Então, é possível uma mediação? Nós temos casos em São Paulo que um condomínio embargou uma obra, tentou embargar, não conseguiu, o prédio subiu na frente dele, ele ficou sem vista nenhuma, e venderam à vista. Então, é necessário esses novos instrumentos, ou antigos, né, que a mediação é até antes do próprio processo judicial. Questão de carro elétrico também, por exemplo, lá em Porto Alegre, uma síndica pegou do terceiro andar, puxou uma extensão para ligar o carro dela.
Ou, no interior do estado, lá uma moradora pegou, chamou um eletricista, fez uma gambiarra ali para poder instalar o carregador do condomínio, como se puxasse um fio da parede ali. Então, Antes a gente falava que a convivência era carro, criança, os 5 Cs. Hoje é os 5 Cs. Hoje em dia eu falo, olha, tem parede estrutural, tem carro elétrico, tem... que mais que tem? Tem... O grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é uma maravilha, né? Eu falo, eu tinha um condômino, essa é legal de contar, eu tinha um condômino que era um velhinho, domingo de manhã, ele ia na portaria pegar o livro de ocorrência para ver como tinha sido a semana. E eu falava para o porteiro, não deixa ele ver. Ele falava, dona Ana, não aguenta, ele fala tanto que é melhor eu deixar ele ver. E assim é o grupo do WhatsApp. As pessoas escrevem, mal escrito, aí alguém retruca, e ali vai, e a coisa vai se inflamando. Vamos embora, vai. Que daqui a pouco ela vai fazer, para. A questão também dos profissionais, nós falamos antes, o síndico, então... Se tem, por exemplo, um vazamento, ele vai fechar ali o registro, que é um exemplo que a doutora Pretel sempre traz, e vai chamar quem? Um especialista, que é o encanador. E na questão do conflito, a mesma coisa. Assim como ele tem um arquiteto, fugiu agora o nome, um engenheiro, por que não pode ter um advogado? Por que não pode ter também a questão do mediador de conflitos? E os efeitos educativos da mediação, então, o fomento da convivência da cidadania, a mudança do paradigma adversarial para a cultura da convivência, a menor interferência estatal, e trazendo satisfação e percepção de justiça, o instrumento socioeducativo, que é algo que a doutora trouxe antes, e essa é uma frase que a doutora fala, que eu vou deixar para ela mencionar. A paz valoriza o seu patrimônio, né? Se a gente for vender um imóvel e falar assim, olha, aqui tem paz, é um valor agregado significativo, né? Todo mundo quer paz, a não ser aquele que tem a patologia. Oriento vocês a assistirem, eu também não ganho nada para isso, mas aquela série da Netflix, Os Outros. Começa uma briga numa quadra e aquilo vai escalando e mostra muito o que acontece no nosso dia a dia dentro dos condomínios. A segunda temporada eu não assisti, que disseram que para mim que ela está mais violenta que a primeira. Mas a primeira é um exemplo magnífico para vocês verem como é a escalada de um conflito dentro de um condomínio, começando uma briga com crianças na quadra. E para finalizar, então, acho que está no horário, né? Um condomínio pacífico não é aquele sem conflitos, mas o que sabe resolvê-los com diálogo, com respeito e com regras claras. E a mediação ela não é inimiga, é aliada, não ameaça a advocacia, ela fortalece, não tira honorários, amplia possibilidades, não diminui o papel do advogado, o engrandece. E aqui também consta as nossas redes sociais, a doutora Márcia Giordano, que teve um contratempo, não pôde estar presente, mas era uma pessoa que não gostava de mediação, que achava uma bobagem, e como a gente brinca, ela é uma convertida hoje, e ela sempre procura a mediação hoje como primeira porta a ser batida. Nosso muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de escutar, porque a gente sabe que é um assunto polêmico, que tem uma resistência, que tem um desconhecimento, um preconceito muito grande. Muito obrigado. Eu também agradeço muito a presença de todos vocês, principalmente depois do almoço. Carol, você dá só 5 minutinhos para a gente a mais? Sim? Todos levantem. Agora vocês procurem seus parceiros, vão ficar um de frente para o outro. Escolhe alguém, vão ficar um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Já está todo mundo um de frente para o outro? Sim? Quem que não está ainda? Por favor. Quem tiver... ache um lugarzinho. Cadê? Um de frente para o outro. Vamos lá. Vocês vão falar um para o outro. Não pode fazer igual quinta série. Tem que fazer o exercício, gente. Tá bom?
Vocês vão ficar um de frente para o outro e vocês vão contar para o outro, ao mesmo tempo, uma história do que vocês envolvam o sentimento de vocês. Mas não pode parar de falar. Aí, por exemplo, vocês podem descrever o próprio casamento. Pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, dependendo do casamento. Né? Ué, então, vocês podem contar algo que, para vocês, tem um valor sentimental, ou o nascimento do filho, ou a morte de alguém, o que vocês escolherem. Vocês vão ter que falar para o outro, mas o outro vai... Estão escutando? Tem que falar para o outro, mas o outro, ao mesmo tempo, também tem que contar. E depois eu dou a outra parte do exercício. E agora eu tenho que descer, porque eu vou vigiar. Não pode parar, tem que falar ao mesmo tempo. Tem que falar ao mesmo tempo. Não pode ficar escutando. Pronto. Pode todo mundo sentar, todo mundo sentando. Todo mundo sentando. Todo mundo sentando. Por favor, gente, agora vamos lá. 1 minuto. 1 minuto. Quem conseguiu falar e, ao mesmo tempo, escutar o outro? Hã? Mentira. Ao mesmo tempo, Mentira. falar e escutar o outro. O que o outro te contou? Quando você tem um amigo que vem de Aracaju, ele acaba com a tua dinâmica. Por isso que o Brasil é tão bom. Oi? Oi? Falou a mesma coisa, a única diferença é que tem 2, eu tenho 1. Gente, tenho risado o tempo todo. Vocês devem ter observado, e eu não vou tomar o tempo de vocês, o quanto é difícil a gente falar e escutar o outro ao mesmo tempo. O quanto é difícil. Porque também nós queremos ser ouvidos naquilo que nós estamos falando. E o outro está falando, e eu quero falar, e o outro quer falar, ou ele quer... Isso acontece diariamente conosco? Não ouve o outro. Então, assim, #fica a dica. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, viu?